Agora, galerinha, eu vou fazer uma revisão rápida, falando os pontos das características mais importantes de alguns grupos de animais. E hoje eu vou começar pelos poríferos, tá? Os poríferos são as esponjas, né, que podem ser encontradas tanto em água doce como em água salgada. Quando a gente fala em porífero, a gente está falando dos animais mais simples que nós temos, né, no reino dos animais. Eles são eucariontes. Eu vou sempre falar esses termos e vou dar o significado, porque a gente precisa estar sempre fixando isso, porque são termos que a gente nunca mais pode esquecer. Então, eu vou sempre estar falando o termo e o significado, tá? Eucariontes quer dizer o quê? Tem membrana nuclear, tá? Os poríferos são heterótrofos, quer dizer o quê? Eles não produzem seu próprio alimento. São aquáticos, como eu já comentei. Os adultos são sésseis, ou seja, os adultos, os indivíduos do grupo dos poríferos, eles se fixam nos substratos, no fundo da água, né? Seja do mar, né? Quando a gente fala dos poríferos que vivem na água salgada, como dos rios, na água doce. Eles podem ter vários formatos e muitas vezes eles são confundidos com pedras, mas na verdade nós estamos falando de animais, tá? E que tem o corpo formado por poros. O que são poros? São buraquinhos. Os buraquinhos que tem na estrutura, tanto externa e vazam na parte interna, esses buraquinhos menores são chamados de ósteos. São os poros inalantes, que é por onde a água entra no corpo dos poríferos. E no centro do corpo dos poríferos tem o ósculo, né? Que é um poro maior central no corpo das esponjas e é chamado de poro exalante, que é por onde a água sai. Então vamos lá, a água entra pelos ósteos, que são os buraquinhos em torno de todo o corpo das esponjas, e essa água cai numa cavidade maior, que é chamada de ósculo, né? E aí átrio, que é a cavidade maior, central, e depois ela sai pelo ósculo, que é esse polo exalante. Então, quando a gente fala de poríferos, né, das esponjas, elas têm alguns tipos de células específicas. Ela não tem sistema nervoso, ela não vai ter sistema digestório, a digestão vai ocorrer dentro das células e as substâncias vão passando de uma célula para outra, assim como a excreção vai ser por difusão direta. Então, são organismos muito simples, tá? Então, quando a gente fala de célula das esponjas, nós temos os pinacócitos, né? Que são as células achatadas que vão formar o corpo das esponjas. Nós vamos ter os coanócitos, que são células que têm o flagelo, e esse flagelo vai ajudar tanto na captura do alimento, né? Como para varrer a água, né? Ajudar a água a seguir o caminho dela por dentro da esponja, cair no átrio, que é a abertura central, e sair pelo ósculo. Então, os coanócitos têm esses flagelos. Então, a gente ainda tem células nas esponjas que se chamam amebócitos, que ajudam na distribuição dos nutrientes, né? Os porócitos, que são as células que vão formar os poros, tá? Os escleroblastos, que são células que vão dar origem que vão formar o esqueleto das esponjas, né? Porque, como eu disse, ela parece uma pedra, ela tem esponjas com estruturas muito grandes, mas são animais que têm células que vão formar como se uma estrutura, como se fosse um esqueleto, né? Para dar formato ao corpo da esponja. E como a gente fala que esponja, como eu acabei de falar, a esponja parece até mesmo uma pedra, mas é um animal, então as esponjas têm gametas, tá? Que são originadas dos amebócitos, aquelas células que distribuem os nutrientes, elas também podem se diferenciar e dar origem aos gametas. E falando em gametas, eu vou falar para terminar da reprodução das esponjas.
Então, ela pode ser por brotamento, quando surge um brotinho, né, ao lado do corpo da esponja, e esse brotinho cai no solo e dá origem a uma nova esponja. Pode ser por gemulação, quando a esponja está passando por um período onde o ambiente onde ela vive está muito difícil. Difícil por quê? Porque as condições climáticas não estão boas, né? A água pode estar contaminada, pode ter um aumento grande da temperatura, ou ao contrário, a temperatura pode diminuir muito. Então, para a sobrevivência da esponja, ela pode desenvolver uma gêmula, tá? E essa gêmula, a esponja grande pode morrer e a gêmula fica quietinha ali. E quando as condições ambientais forem favoráveis, essa gêmula vai dar origem a uma nova esponja. Olha só, é uma forma de resistência que a esponja, que esse animal tem. E também, falando na reprodução, nós temos a reprodução quando as esponjas produzem os gametas. Quando os amebócitos se diferenciam e dão origem aos gametas, os gametas se encontram e dão origem depois, né, o masculino encontra o feminino e depois da fecundação ele se fixa no substrato, né, no solo, numa rocha e dá origem a uma nova esponja. Lembrando que as esponjas são animais que têm grande capacidade de regeneração, ou seja, ela tem uma grande capacidade de retornar ao seu estado natural, ou original, melhor, né? Então, foi isso, gente. Foi só uma revisão de esponjas. Não é uma aula completa com detalhes sobre esponja, não. Essa é uma aula de revisão. Então, eu estou fazendo uma revisão sobre os grupos de animais, tá? Vamos lá? Até a próxima. Vamos a mais uma aula de revisão? Agora nós vamos revisar os quinidários, né? São água-vivas. Deu branco.